Olá, amigos. Muito obrigada pela presença, pela atenção, de sempre. E estou muito contente de estar aqui mais uma vez com vocês. O canal não é um canal religioso, nem de seita religiosa, mas é um canal de cidadania inclusiva, incluindo os outros seres que não se comunicam através da fala como nós entendemos a fala. Então, nesse mundo dos seres, estão os minerais, estão os vegetais, os animais e os elementais da natureza. E eles também têm uma energia que vibra, e essa energia, essa é traduzida, essa vibração, em números. Então hoje nós vamos falar sobre o último número do ano do nosso nascimento, porque o universo tem uma razão para tudo. E a fonte que está embasando hoje a nossa pequena fala é o budismo. Então, por isso que eu faço sempre um alerta. Esse canal não é religioso, não é seita religiosa, nem de uma só filosofia. É um canal de pensamento pluridisciplinar, que busca mesmo a inclusão, a fraternidade como um todo no planeta e certamente na nossa galáctica. Então, os números carregam em si uma energia, uma vibração, e eles dizem muito espiritualmente. E tudo no universo, como eu disse, tem uma razão de ser, de estar aqui no universo, projetado e em continuidade para um ciclo, fim do qual se nasce um novo ciclo, um novo capítulo. A vida é como um livro. Vamos virando a nossa página até chegar no fim e vamos compor um livro futuro. Então, tome papel e lápis, por favor, porque não é um assunto difícil, não é um assunto simples, mas ele não é muito em contradiço. Ele é tratado muito na questão da numerologia, que não é o foco de hoje, porque o foco de hoje está assim, que nós temos que ter muita esperança e muita certeza de vencer nessa vida. Vencer como? Em prosperidade em tudo. Material, espiritual, sentimental, tudo é prosperidade. Porque quando é projetado a nossa vinda para essa escola terráquea, tudo é predisposto para que a gente tenha sucesso. Desde a escolha do nome, desde a escolha da hora, do mês e do ano. Então hoje o tema é o último algarismo da data do nosso nascimento. Eu, por exemplo, nasci em 1946, então meu último algarismo é 6. Quem nasceu em 1980, o último algarismo é 0. Então, para deixar bem claro, quem nasceu em 1923, o último algarismo é o 3. Então, vamos colocar, primeiro, já pegar lápis e papel? Sim, então nós vamos começar pelo 0. Vamos falar primeiro para aquelas pessoas cujo último algarismo do ano do nascimento é o algarismo 0. O 0 é um número cabalístico, como todos os outros números. Ele representa a vibração dele, o vazio ilimitado, o infinito. E já que ele é o vazio, ele tem a possibilidade de ser pleno. Tudo que você quiser, que for para o seu bem e o bem da humanidade, incluindo todos os entes da humanidade, o 0 tem capacidade, tem possibilidade de pôr em prática. Então o 0 é um símbolo muito receptivo e também, dependendo da vontade daquele que o detém, como vibração primordial, ele é um símbolo, ele é uma energia, uma vibração capaz de ajudar em todos os aspectos. Ele tem um potencial ilimitado de vitória. Para aqueles que nasceram em ano que terminam com 0, eles têm uma capacidade incrível de vencer obstáculos. Onde a maioria vê obstáculo, ele vê desafio. Ele é muito resiliente mesmo, ou melhor, as pessoas para as quais ele vibra, ou de acordo com as quais o 0 vibra, tem essa capacidade de resiliência, mas ela não pode se tornar um rebelde por ser rebelde, apenas por gostar de rebelião, apenas por gostar do contra. Porque a vibração, ela tem dois extremos.
E aí está o nosso livre-arbítrio para nos manter no extremo, sempre daquilo que nos é interessante para o nosso crescimento. Por isso que nós começamos com a fala budista, que eu atraio prosperidade e sabedoria. Prosperidade para ajudar-me e prosperidade para ajudar-vos. Esse é o pensamento. Então, o número 1. Agora falo para as pessoas cujo ano de nascimento termina no 1. É o chefe, é o comando, é aquele que guia, mas ele tem essa facilidade de abrir caminhos, de chegar e de levar também os outros consigo. Mas há um grande perigo aí, dele enveredar por caminhos onde outros nunca enveredariam, nunca teriam coragem de ir. Então, qual que é o lema? É a prosperidade junto com a sabedoria, de não se endividar em todos os aspectos e nem levar a ninguém a endividar-se. Um outro aspecto também que a gente pode encontrar em pessoas cujo o último algarismo do nascimento vibra em 1, são padrões repetitivos. Aí ela vai falar, eu não sei porque sempre eu repito os mesmos erros. Então, verifique o algarismo do seu nascimento e verifique qual é o floral apropriado para aprender com os erros. Porque tudo no universo é pluridisciplinar para o nosso bem. Então, aqueles que não aprendem com o erro, está errando sempre, há que ter lá, chega na farmácia, porque isso não é medicação, a pessoa mesmo se autoajuda e escolha se seus padrões mentais, seus padrões comportamentais, emocionais forem repetitivos. São pessoas com grande possibilidade de liderança, principalmente de chefia. O 1 é o algarismo do chefe, menos que o 2 e o 3, que são algarismos de liderança. O 1 impõe mais, ele é mais, como digo, incisivo. E por isso ele não precisa ser autoritário. Ele carrega em si a energia de mando, que não pode ser ofensiva, mas tem que ter compassiva. Tá ficando claro? Vamos então para o número 2. O 2, como já falei, é a dualidade. É o yin e o yang. O 2 é o responsável por muito tipo de consórcio, desde o sentimental até uma simples relação de negócio, que pode dar muito certo, e também, se não pensar muito no lema prosperidade e sabedoria, pode nos incitar a erros, porque existe em todo ser, principalmente nos humanos e nos animais, uma necessidade muito grande, até nos vegetais, viu? De atração de energia para o mesmo indivíduo, a energia yin, que é a mais feminina, é a mais calma, é a menos agitada, é a mais suave, vamos dizer assim, e do yang, que é a energia mais ígnea, mais movimentada, de mais força. Os dois se completam. Então, essa energia são das pessoas nascidas em anos cujos algarismos se constituem em final 2. Elas apreciam muito o diálogo e elas são muito pela diplomacia, mas quando precisa também elas são pelo embate. Vamos ver o 3. O 3 é um número, se tivesse cor, o 1 seria vermelho, o 2 seria laranja e o 3 seria dourado, que a cor é realmente do sol. Então, o 3 é o número do triângulo. O triângulo também pode significar uma energia divina. O 3 é assim, daquele que chega, cheguei. Não porque tem alguma coisa fisicamente que chame a atenção, mas está nele o brilho. Está nele o apreço pelas artes, no qual ele domina com facilidade, para o diálogo e para a comunicação social. Mas o 3 tem também como lado que tem que ser previsto
a falta de foco. Começa, perde a graça. Para o 3 é assim, mais vale a conquista do que a posse. O 3 é o movimento, é o triângulo perfeito. Ele pode se tornar também, como eu digo, muito leve. Então ele tem que ter foco para ele ter um pouco do peso do 1 e do 2. Tudo é uma questão de quê? De sabedoria. Então vamos para o algarismo daqueles que nasceram cujo final seja 4. O 4 é o grande número da matéria física. O 4 é o número daqueles que se dedicam à arquitetura, se dedicam à profissão de pedreiro, de construtores, de jardineiro, enfim, para aqueles que edificam. O 4 é o número dos elementais da natureza, que são responsáveis pela manutenção da forma. O 4 é um número de lucidez, é um número que tem facilidade para prosperar, mas também para se endurecer num único aspecto, o da energia material. E se ele endurecer e construir apenas um dado material, ele vai favorecer formações ósseas doentias, como artrose, por exemplo, principalmente no joelho. Porque o 4 é o número de todos o mais inflexível, porque é aquele que prospera por tenacidade, porque ele não sai do foco, do equilíbrio. Por que será que as portas, janelas, as casas, no final das contas, têm um aspecto, no geral, quadrangular? Porque o quadrilátero perfeito é o que simboliza o planeta, a Gaia, Terra. Então, eu já falei o 4, até aqui eu falei das possibilidades, das grandes possibilidades de desenvolvimento e de não desenvolvimento. Vamos falar do 5. O 5 é um número de vibração leve, de liberdade, aventura e equilíbrio com suas raízes mais ocultas. Ele tem, como ele é um número de muito movimento, pode-se supor que ele não tenha uma estabilidade, mas quando focado na sabedoria, é um número de grande estabilidade. Vamos então agora avançar um pouquinho e falar do 6. Aqueles que nasceram no ano cujo final de algarismo seja 6, é o número dos compassivos. Aquele que tem empatia para com todos os reis da natureza a ponto de esquecer-se de si mesmo. Ele é uma pessoa que é muito buscada para aconselhamento, é o número do psicólogo, do médico, do sacerdote, do pastor. É um número que favorece estar junto com o outro para elevar o outro. Agora, qual é o lado negativo? Ser abusado, ficar preso em relacionamento tóxico. Então, mais uma vez, prosperidade, e essa prosperidade eu já disse que ela é incluída em todos os corpos invisíveis do homem, e sabedoria para não ser presa de ninguém. E o 6 jamais aprisiona. Ele pode, o lado perigoso para ele ser aprisionado, porque ele é muito compassivo e muito sentimental. O 7, a vibração do 7 é da curiosidade, é da busca, é do conhecimento, é do descobrimento. Então é o número, desde o aventureiro mesmo, antigamente se lançava assim a descobertas de terras, de número ou metais alquímicos. Ele é de vibração 7, como é o número da pesquisa, daqueles que buscam a compreensão. Buscam muito, inclusive, a espiritualidade, o lado oculto das coisas. Agora, qual seria aí a desvantagem? Se desligar desse mundo que não oferece desafio, não oferece dificuldade,
e enveredar por outros caminhos, como até a dependência. O 8. O 8 é o poder de equilíbrio. O 8 é o 4 duas vezes. Se o 4 é o equilíbrio, a fixidez, o 8 tem isso dobrado. Então, o que ele leva? A endurecimentos, pode levar. Mas também é o número que não conhece desânimo, não conhece barreira. Para ele também, onde há empecilho, isso não é empecilho. Isso é um desafio que ele vai continuar buscando. E o 9? O 9 é o 3 vezes 3. É o número daquele que busca e consegue o desenvolvimento espiritual para a humanidade. É muito difícil a convivência com um indivíduo cuja vibração do último número do nascimento seja 9, porque ele não é de aquietar-se no mundinho individual, ao redor do seu próprio umbigo, do umbigo familiar. O umbigo do indivíduo nascido sob a vibração do algarismo 9 é o mundo em si. Ele é fraterno, mas para com o todo. O que é próximo, ele já acha que por si só é mais fácil ele resolver. Então é o número do descobridor mesmo, do missionário, enfim, do militante. Então é isso que eu guardei para vocês nessa oportunidade, e eu encerro dizendo para vocês compartilharem esse canal, que são conversas que nós iremos ter com os nossos filhos, com os nossos netos, e num tempo bem próximo, nós vamos ter isso dentro de currículo. Aliás, nós aqui da nossa equipe já editamos livros curricular para esse fim, como eu já mostrei tantas vezes para vocês. Então dê o seu like ou dislike, né? Compartilhe e se inscreva no canal. E andai como filhos da luz, porque vejam, ano de nascimento, nome de nascimento, até apelidos, tem vibração, tem rastros, tem movimento. E andai como filho da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Fiquem com Deus.